dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o Salmo de número 132. E hoje a leitura bíblica vai do verso 8 até o verso de número 10, que diz assim: Levanta-te, Senhor, entra no teu lugar do teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e exultem de júbilo os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não rejeite a face do teu ungido. Esse salmo, ele ressalta o fato de Deus ter escolhido Jerusalém, o Monte Sião, como o lugar da sua habitação. Lembro que Davi havia proposto a construir um lugar para que a arca pudesse sair da tenda e então estar no templo. E esse salmo retrata esse momento quando o templo está sendo construído e as pessoas estão vivendo a expectativa, né, de que o templo seja inaugurado. E esse salmo, ele na verdade, ele é uma viagem no tempo, enquanto o povo estava vivendo essa expectativa desse novo lugar para que fosse estabelecido então o lugar da presença de Deus. É muito interessante que o povo judeu ele é templário, ele tem essa ideia do templo como o lugar da habitação de Deus. Por isso, Jerusalém se torna um lugar tão importante na história judaica, porque ali estava a representação da presença de Deus. Talvez a gente tenha perdido ao longo do tempo essa compreensão do valor da presença de Deus. Porque a gente fala hoje que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e isso não traz esse sentimento de reverência espiritual que trazia o povo judeu. A gente diz que Deus está presente e isso não causa nenhum rebuliço. A gente diz que Deus está no ambiente da igreja e isso não provoca mais nenhum tipo de sentimento de reverência. E nós perdemos um pouco desta compreensão do valor que significa estar na presença de Deus. Para o povo de Israel, estar na presença de Deus significava muito. Por isso eles saíam dos cantos, né, de Israel para estarem em Jerusalém, para estarem ali na presença de Deus. E aí nesse texto, o salmista diz: levanta-te, Senhor, levanta, entra no lugar do teu repouso. Deus agora ia ter um lugar de habitação, né, na cabeça do povo de Israel. Ali seria o lugar da habitação de Deus. Põe a tua arca da tua força nesse lugar. E agora, aquele lugar seria um lugar de comunhão com o Senhor, de encontros, seria o lugar em que a presença de Deus marcaria a vida do povo de Israel. E aí, os sacerdotes deveriam se apresentar, o povo haveria de exultar de júbilo. E esta é uma expressão que deve fazer sentido na nossa vida, porque todas as vezes que entramos na presença de Deus, o sentimento deve ser de exultação, de júbilo, de alegria. E a palavra de Deus diz assim: por amor de Davi, teu servo, não rejeite a face do teu ungido. Então, todas estas palavras, elas estão cobertas de significado espiritual, porque para o povo de Israel,
A casa do Senhor, o templo, a cidade de Jerusalém, eram ambientes sagrados. E nós estamos tão acostumados com o ambiente sagrado que perdemos, às vezes, a noção do que isso significa. E aí entramos na presença de Deus e vivemos na presença de Deus sem a compreensão do valor que isso significa. Lidamos com a palavra de Deus, lidamos com o sagrado e nem sempre nos apercebemos do valor, da importância desse momento. Por isso, ler os salmos, e especialmente esses salmos que falam sobre o sagrado, nos faz refletir sobre a nossa postura, a maneira com que nós nos apresentamos diante do Senhor, e que essas reflexões possam gerar no nosso coração essa compreensão de que estar na presença de Deus, estar no lugar sagrado, estar na comunhão com o Santo dos Santos, deve produzir no nosso coração essa reverência espiritual para que nós possamos desfrutar da plenitude da presença do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer, porque a oração é sagrada, a devoção é um ambiente sagrado, a tua palavra é sagrada, a tua presença é sagrada. Queremos agradecer ao Senhor por isso e pelo privilégio podemos estar na tua presença. E agora a gente não precisa mais se deslocar da onde estamos para ir a Jerusalém. Não precisamos mais viver essa mesma experiência de deslocamento para poder estar em um lugar. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos fez templo santo do Senhor. Isso faz com que o nosso corpo seja sagrado, a nossa vida seja sagrada. E nós queremos te pedir, ó Deus, que haja no nosso coração essa reverência espiritual, que, ó Deus, a cada dia que entramos na tua presença, possamos fazê-lo, ó Deus, consciente da importância, do valor desses momentos. Abençoa-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos, mexe com o nosso coração, para que a gente não lide com o sagrado como se fosse coisa comum. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?